Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus ergueu os olhos para o céu e rezou, dizendo: Pai Santo, guarda-os em teu nome, o nome que me destes, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Quando eu estava com eles, guardava-os em teu nome, o nome que me deste. Eu guardei-os e nenhum deles se perdeu, a não ser o filho da perdição, para se cumprir a Escritura. Agora eu vou para junto de ti, e digo estas coisas estando ainda no mundo, para que eles tenham em si a minha alegria plenamente realizada. Eu lhes dei a tua palavra, mas o mundo os rejeitou, porque não são do mundo, como eu não sou do mundo. Não te peço que os tire do mundo, mas que os guarde do maligno. Eles não são do mundo, como eu não sou do mundo. Consagra-os na verdade, a tua palavra é verdade. Como tu me enviastes ao mundo, assim também eu vos enviei ao mundo. Eu me consagro por eles, a fim de que eles também sejam consagrados na verdade. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos e irmãs, hoje começamos a ouvir, a partir do Evangelho de João, capítulo 17, aquele que nós chamamos da oração sacerdotal de Jesus. Cristo que se apresenta ao Pai e entrega a humanidade inteira, consagra a humanidade toda a esse Cristo, a esse Deus, a esse Pai. Veja que é a oração que também podemos chamar da unidade. Assim como eu sou um em ti, que eles sejam um em nós. Mas eu gostaria de chamar a atenção para um detalhe. Peço que vos livre do maligno. Ele diz, Jesus, eu não os tiro do mundo, mas peço que os livre do maligno. É a oração de Cristo Jesus ao Pai. E diz ainda, eu me consagro para que em mim eles sejam consagrados. Quem são eles? Cada um de nós. Não era só aqueles que Jesus conhecia, mas Jesus, na sua vida pública, depois na sua paixão, morte e ressurreição, atinge a humanidade como um todo. É aqui que nós chamamos na teologia da universalidade da salvação. Em Cristo Jesus, toda a obra criada foi atingida. Aqueles que vieram antes desse Cristo histórico, do Deus que se humana, que visita a humanidade, aqueles antes são atingidos, assim como os que são da sua época são atingidos, e todos aqueles que virão após a sua ressurreição também serão atingidos, como nós, por exemplo, que 2000 anos depois da paixão, morte e ressurreição do Senhor, somos atingidos por este plano de salvação e somos incorporados a Ele nesta oração da unidade. Pai, como eu sou um em ti, tu és em mim, que eles sejam em nós, que nós somos nesta Trindade Santa. E veja só, quem pede ao Pai que nos livre do maligno não é qualquer um, é o próprio Filho. É o próprio Salvador que se dirige ao Pai em oração e diz, não os tiro do mundo, mas que os livre do maligno. Nós estamos no mundo, não fomos tirados, mas o próprio Filho pede ao Pai que nos livre do maligno. E às vezes nós pensamos que o maligno é uma doença. O maligno é essa pandemia que está por aí. Não é, não. O maligno não é uma doença. O maligno é o desânimo que muitas vezes chega e bate à nossa porta e nós deixamos entrar e estamos aí plenamente contaminados pelo desânimo, pela desesperança, pela falta de fé, desacreditamos em tudo e achamos que nada tem mais jeito. Isso é obra do maligno. Não é uma doença. A doença dá e ela vai passar. O maligno está naquilo que nos derruba, que nos destrói, que nos atinge de forma interior.
Tem muita gente, a grande maioria, graças a Deus, não foi atingido pelo Covid-19, mas está se deixando contaminar por uma doença muito pior, que é a doença do desânimo, da desesperança. Está perdendo a fé, perdendo as forças de caminhar, de dar novos passos, de sair desta realidade. Então, é necessário que a gente não perca o foco da coisa. O mal quer direcionar o nosso olhar para dizer, não, o mal mesmo é a pandemia. Não, muitas vezes o mal pior, o mal maior, são as situações que se criam em torno desta doença. Por isso que Jesus diz, eu não tiro do mundo. Então, muitas vezes não tiro de diante da doença, de diante desta dificuldade, de diante deste problema, mas eu peço, Pai, que os livre do maligno, que muitas vezes querem atingi-los de forma a fazer com que eles desanimem, que eles se entreguem, como nós dizemos, entreguem os pontos. Por isso devemos pedir, meus irmãos e irmãs, o auxílio do Espírito Santo de enfrentar todas essas realidades adversas, sem jamais deixar que o maligno se aproxime de cada um de nós, disfarçado de desesperança, de falta de fé, de incredulidade. Mas sejamos revestidos pela força do Espírito Santo para sermos cada vez mais sinais de esperança nesse mundo tão obscuro, pela falta de fé. Na primeira leitura, eu gostaria de destacar a imagem de Paulo que se despede dos anciãos de Éfeso. E uma coisa que Paulo hoje fala de uma forma sutil e que a gente não presta atenção, nos ajudaria talvez a ter cada vez mais a fé, a esperança e a confiança em Deus, que é quem tudo conduz, quem tudo abençoa. Na leitura de hoje, Paulo diz aos anciãos, eu vos confio a Deus. Numa síntese, eu vos confio à palavra de Deus. Às vezes uma crase faz toda a diferença, né? Eu vos confio a palavra de Deus e eu vos confio à palavra de Deus. Veja, aqui nós compreendemos e vemos com clareza que Paulo não está dizendo que ele confia aos anciãos a palavra de Deus ou confia a nós, cristãos, a palavra de Deus para que seja anunciada. Não, é o contrário. Nós somos confiados à palavra de Deus. Dá para entender a diferença? Não é a palavra que é confiada a nós. Claro, temos a missão de anunciar, mas antes disso, nós somos confiados a ela. Somos entregues a ela. Somos consagrados a essa palavra com P maiúsculo, logos, verbo de Deus, o próprio Jesus Cristo. E aí sim, confiados a essa palavra, conhecendo essa palavra, anunciamos esta palavra. Veja que há uma diferença, porque senão nós nos tornamos possessivos da palavra de Deus. Não, a palavra de Deus foi confiada a mim. Não, antes disso, eu fui confiado à palavra. Nunca esqueçam disso, jamais esqueçam disso, porque senão nós perdemos o norte de evangelização. Achamos que somos nós os protagonistas da evangelização, que o poder emana de nós mesmos, de que a força emana de nós mesmos, e não é por aí. Não é a palavra de Deus em primeira instância que é confiada a nós. Somos nós, em primeiro momento, que somos confiados à palavra de Deus. E por ser confiado e consagrado essa palavra, nos comprometemos a anunciá-la, para que também conduzamos outras pessoas a essa mesma palavra, e essas pessoas, encontrando essa palavra, sejam livres de todas as amarras que os prendem, que é o egoísmo, o pecado e tantas outras correntes que aprisionam a humanidade. Peçamos então, meus irmãos e irmãs, nesses dias que antecedem a solenidade de Pentecostes, que o Espírito Santo de Deus venha sobre cada um de nós, para que compreendamos, aceitemos e confiemos que somos entregues a essa palavra de Deus. E essa palavra é que nos instrui e que nos conduz. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.